à disposição, sempre às ordens. Vai ser uma quarta-feira de fortes emoções, digamos assim, né? Perspectiva de dólar alto. O Ibovespa a gente não sabe direito se ele vai subir ou vai descer, que seria o mais natural esperar que ele caia. Alta de preço de commodities, modificações no mercado futuro, enfim, vai ser uma quarta-feira de cinzas de fortes emoções. Geralmente, quarta-feira de cinzas, em condições normais, a gente tem apuração do desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro. Eu diria que vai ser muito mais emocionante o que vai acontecer no mercado financeiro quarta-feira do que a própria apuração das escolas de samba costumava ser. Pois é, professor Fábio Pereira, Lana Canepa falando aqui do outro lado da linha. Acho que a cotação do barril do petróleo preocupa, né? Maior em 8 anos, já estava num nível inaceitável e a gente reclama muito porque o preço do combustível no Brasil ninguém merece, né? Não cede, não cai. Será que a gente vai ter mais aumento de combustível pela frente, professor? Mais do que isso, diria eu, né? Na sexta-feira, o preço do petróleo ele subiu durante o dia. No finalzinho, período da tarde, ele teve uma leve queda, mas ele não voltou aos valores anteriores do conflito. Eu diria que há uma tendência de, na abertura dos mercados amanhã, o preço seja à vista, seja no mercado futuro, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar melhor com os ouvintes, né? Que influencia também o preço no mercado futuro, deve subir. Mas por que eu falo que deve ser pior, Lana? Porque basicamente a gente pensa no preço do aumento do preço do petróleo e imediatamente vem à nossa mente aumento de combustível. Mas não é só isso, né? A indústria de petróleo ela é um insumo muito importante para uma cadeia muito grande do setor industrial, que envolve diferentes tipos de plástico, que vão desde plásticos mais robustos e que vão em equipamentos do tipo eletrodomésticos, até embalagem de produto para pele, por exemplo. Então, quando a gente tem um aumento significativo do preço do petróleo internacional, para o Brasil tem um impacto grande pelo combustível e pelo nosso modal logístico ser todo ser bastante dependente de transporte rodoviário, mas tem também um efeito adicional que é basicamente aumentar o preço de uma matéria-prima de diferentes setores produtivos, né? Então as perspectivas, infelizmente, para a abertura da quarta-feira não são positivas, e com a escalada da guerra a gente deve ter uma perspectiva de aumento da inflação. Não bastasse 10% o ano passado, que é uma perda significativa do poder de compra de nós e, sobretudo, dos ouvintes, esse ano não deve ficar só nos 5% imaginado pelo mercado financeiro, deve ir um pouco além. O professor, mas esse fechamento, né, na segunda e na terça-feira, de certa forma, dá um certo ganho, uma vez que você consegue minimizar eventuais perdas sobre tensões que nós tivemos lá ontem e hoje, por exemplo, também durante o fim de semana, em relação à crise na Ucrânia para o mercado financeiro. Isso se reflete de alguma forma para a Bolsa aqui no Brasil? Difícil dizer, Cristiano. Eu entendi a lógica da sua pergunta. Seria basicamente o seguinte: nós ficamos 2 dias sem ter especulação ou sem ter possíveis aumentos, né? Isso. Eu acho que é um pouco essa a lógica da sua pergunta. O problema é que fica tudo acumulado e temos que ver como vão reagir os operadores na abertura na quarta-feira, né? Lembrando que tem 2 mercados que foram unificados importantes: o mercado à vista, que é basicamente onde as empresas, investidores e pessoas físicas fazem operações de compra e venda de dólar, compra e venda de ações, e tem o mercado futuro, onde as pessoas se comprometem a entregar numa data futura, ou ações, ou dólar, e esses 2 mercados estão profundamente ligados, né? E penso o seguinte: empresas que fazem exportações querem ter uma previsibilidade de qual vai ser a taxa de dólar e por isso vão correr para fechar contratos futuros de câmbio. Por outro lado, empresas que dependem, e nem empresas, aliás, algumas empresas, mas por exemplo, a agropecuária, que é um setor forte brasileiro, que depende muito de fertilizantes, e com essa guerra, basicamente o acesso
a fertilizantes fica mais complicado. Também vão fazer contratos futuros de câmbio, ou contratos futuros se comprometendo a comprar dólar por um determinado valor. E tudo isso gera uma pressão sobre o dólar, que gera uma pressão sobre diferentes custos e que acaba refletindo para a gente numa inflação de custos, né? Então eu diria assim, Cristiano, que basicamente não afeta muito. Eu acho que tira um pouco da oscilação e da tensão que teríamos se tivéssemos enfrentado 3 dias úteis, digamos assim, de mercado funcionando, né? Eu acredito que os operadores na quarta-feira estariam mais colapsados, né? Mas a abertura do mercado, sobretudo num contexto de escalada da tensão, seja por uma escalada dos movimentos militares da Rússia, seja pela resposta mais dura, ainda que imprecisa, da União Europeia, cria um ambiente que o fato de nós termos ficado 2 dias sem operações de mercado não gera, digamos, um grande alívio. Informação importante, o nosso jornalista, o Ian Boechat, foi o último jornalista brasileiro a deixar Kiev, atualizando aqui no Band News TV, agora há pouco, mostrou as novas imagens de ataques russos na capital, a que tudo indica, ataques russos que atingiram um memorial do Holocausto, muito simbólico. Infelizmente, os ataques continuam. Professor, sobre a desvalorização do rublo, a moeda russa, a gente falou ontem no Jornal da Band que teve um derretimento, uma queda de 30% do valor de mercado da moeda deles, mas, enfim, o mercado lá também está fechado por conta desse contexto todo. Tá uma confusão. O que a gente quer saber é o impacto econômico para o Brasil, né, Cris? Então, o senhor pode passar por esse assunto, mas preocupa também a compra de fertilizantes. Russos são importantes fornecedores para nós de fertilizantes. E isso pode ter impacto no preço dos alimentos por aqui? Pode, porque é um aumento de custo. Assim, reza a boa prática de planejamento que os nossos produtores agrícolas tenham se precavido e que tenham um estoque de fertilizantes para ser menos dependentes e que consigam, de certa forma, minimizar o impacto do aumento que vai vir agora, em virtude da restrição de produção de fertilizantes, né? Mas, de fato, sendo bem objetivo para os nossos ouvintes, em virtude até das restrições externas, tudo, a gente objetivamente tem uma restrição da oferta de fertilizantes e isso é um custo para produtores agrícolas. Então, esse é um ponto que gera aumento de custo para os produtores agrícolas e que se reflete em aumento de custo para quem compra produtos agrícolas. Some-se a isso, Lana, outros 2 potenciais e bem latente esse potencial de aumento de custos. Rússia e Ucrânia são produtores muito fortes de trigo. E farinha de trigo é um item fundamental para a produção de macarrão e pão, por exemplo. Ainda que a farinha de trigo utilizada pelas padarias e utilizada pelas indústrias brasileiras venha majoritariamente da Argentina, como o preço é dado internacionalmente, a gente deve esperar um aumento. Então, devemos registrar nos próximos dias, desafortunadamente, também um aumento que impacta mais direto no custo de vida dos nossos ouvintes, em aumento de preço de pão, aumento do preço de macarrão e outros derivados de farinha. E aí outros 2 elementos que a gente já discutiu anteriormente. O preço dos combustíveis deve sofrer uma alteração com essa guerra e uma subida. Está em discussão no Senado 2 medidas que visam criar mecanismos para criar um amortecedor para o aumento, para os efeitos econômicos do aumento de combustível, mas essas medidas ainda estão em discussão no Senado e, além da discussão no Senado, elas precisam ser aprovadas pela Presidência da República. Então, tem um delay ainda até elas se converterem efetivamente em um mecanismo que, apesar dos efeitos colaterais, contenha um pouco do aumento de custo no bolso do consumidor, que seriam os nossos ouvintes. Então, seja por aumento do custo fertilizante, gerando aumento do custo de produtos agrícolas, seja pelo aumento do preço internacional do trigo,
seja pelo aumento do preço internacional de combustível, as tendências, são 3 elementos que mostram para a gente uma tendência de aumento de diferentes custos internacionais, que infelizmente eu não fico feliz em passar essa informação, eu sou apenas tão somente um mensageiro, devem implicar em aumento de custo para mim, para você, para o Cristiano e para a maioria dos nossos ouvintes. Professor, não temos paz, né? Também não dá para deixar aproveitadores embarcarem nessa situação, né, Cris? Porque não tem como os impactos serem imediatos. Não dá para subir preço de coisa agora não, hein, gente? Paciência, né? Boa. Excelente apontamento, Lana. De fato, como a gente conhece um pouquinho o Brasil, deve ter especulador já ouvindo isso que eu estou falando agora, já querendo repassar para aumento de preço. Calma, gente, também não é assim, tem algum delayzinho. Eu estou falando uma tendência para, digamos assim, os próximos dias, as próximas semanas na escalada do conflito. Mas, Lana, você observou um ponto desagradável, digamos assim, do nosso tecido social, que são esses aproveitadores que potencialmente devem aparecer aí no meio. E como disse o Cris também, engraçado, né, Cris? A gente atravessa 2 anos de pandemia, o último ano com uma restrição de oferta global que gera aumento de custos, e quando a gente pensa que a gente vai ter um pouquinho de paz, vem primeiro a Omicron e agora vem um contexto de guerra que bagunça a vida de milhares, de milhões de pessoas e cria perspectivas bem complicadas para a economia brasileira. Pois é, na semana passada tinha um pessoal até fazendo planos para Disney, né, com dólar baixando. Nossa, como as coisas mudam. Virou sonho. Professor Fábio Pereira, economista, professor da SPM, conversando conosco aqui nos bastidores do Poder. Professor, mais uma vez, obrigado pela atenção conosco aqui da Rádio Bandeirantes. Até a próxima.